Bom, olá a todos. Eu me chamo Arthur Avins, eu sou estudante de mestrado aqui da Universidade de Brasília e hoje eu vim trazer para vocês a apresentação do trabalho Avanços no Entendimento de Métodos de Mitigação de Retração Autógena aqui do nosso Congresso Construção 2020. A equipe de trabalho foi composta por mim, Arthur Avins Palme Silva, a professora Eugênia Silva, aqui da Universidade de Brasília, e a professora Valdirene Capuzzo, também aqui da Universidade. E aqui vai ser como vai ser distribuído mais ou menos o nosso conteúdo de apresentação. Falando sobre os concretos de alta resistência, né? Como eu disse, os efeitos autógenos, a gente vai ver um pouquinho mais para frente, na maior parte do tempo eles ocorrem, na verdade, em concretos de alta resistência, por conta de porosidade, e a gente vai ver isso um pouco mais para frente, mas só dando um panorama geral, né? Os concretos de alta resistência surgiram em meados da década de 70, né? Vale ressaltar que, naquela época, 40 MPa foi considerado um concreto de alta resistência, né? Sendo que hoje em dia a gente já consegue resistência de 35 MPa para concretos convencionais, né? Isso aí já não seria mais considerado um concreto de alta resistência, concretos que chegam a 0,2, né, de relação ao cimento, então, que ocorrem por conta dessa baixa relação ao cimento e por conta dos materiais cimentícios suplementares que são adicionados a essa tecnologia, a gente tem o refinamento da estrutura porosa, que é um conceito muito importante para que a gente entenda o desenrolar, né, de como se dá a retração autógena nesses concretos. Tá? Bom, aqui já falando um pouco sobre o mecanismo de retração autógena, né, a gente utiliza, na verdade existem três teorias para explicar, né, como ocorre a retração nos concretos, mas a gente vai trazer aqui uma coisa mais genérica, que se baseia nas equações de Laplace e Kelvin, né? É importante frisar que aqui, né, são a superfície de grãos de cimento, onde aqui ocorreria o acúmulo de água, né? Justamente água de amassamento, e por conta da diferença de pressão, né, entre vapor líquido e as tensões superficiais, né, nas interfaces aqui de água, vapor e sólido, né, no caso da superfície do concreto, de, dos grãos, né, na verdade, ocorre aqui a formação de um menisco de líquido, e esse menisco acrescenta tensões superficiais dentro do poro capilar, de tração dentro do concreto. Então, são tensões perigosas por causa da fissuração. E o que vale ressaltar aqui, uma coisa muito importante, é justamente que essa pressão capilar ela é inversamente proporcional ao raio do nosso poro. Então, é por isso que a retração autógena, na sua maior parte, né, ela ocorre mais acentuadamente em concretos de alta resistência. Justamente porque o poro tem diâmetros menores, os poros ocorre refinamento da estrutura porosa. E já falando sobre os métodos de controle, né, de mitigação, na mitigação, na verdade, da retração autógena, a gente começa falando aqui das técnicas de controle de hidratação, né? Fala primeiro aqui dos materiais cimentícios suplementares, onde eles formam, ali na mistura, pontos de nucleação e crescimento. Né? Esses pontos de nucleação e crescimento aceleram a hidratação. E se a gente entende que a retração autógena é um efeito que ocorre em concretos, prioritariamente nas idades iniciais, né, em concretos jovens, a gente entende que quanto mais a gente hidrata aquele concreto, mais resistência ele ganha. Quanto mais resistência ele ganha, mas ele pode resistir aos esforços de fissuração causados, né, ali pela autodessecação do poro. Essas adições, né, principalmente a silicativa, na verdade, falando especificamente da silicativa, ela aumenta essa faixa porosa aqui, de 5 a 50 nanômetros. Isso é importante porque essa faixa porosa não é a faixa que ocorre a retração autógena. Então, ele, digamos assim, favorece, majora essa faixa porosa e não a outra, né? Não a outra que traria retração para o nosso concreto. Então, é um método de controle também, citado por alguns autores. Por outro lado aqui, né, ainda falando sobre os materiais cimentícios suplementares, o refinamento da estrutura porosa nas primeiras idades pode ocasionar o aumento de tensões. Então, ao passo que nas primeiras idades a gente tem um processo de hidratação acentuado por conta dos materiais cimentícios suplementares, a gente também tem um refinamento não precoce, mas assim, jovem, né, nas pequenas idades, de refinamento da estrutura porosa, né?
o que isso causa? Poros de diâmetros cada vez menores e tensões capilares de dimensões, né, altas. Por outro lado, né, alguns materiais cimentícios suplementares proporcionam aumento de trabalhabilidade, como, por exemplo, metacaulina cinza volante, por conta da sua área superficial, que na maioria das vezes é menos rugosa e mais lisa, digamos assim. Isso provoca aumento de trabalhabilidade, né, que afasta esses grãos, né, ali de cimento, diminuindo esses poros, né, que ficam ali entre eles. Então, isso diminui a tensão capilar também. Falando agora sobre aditivos poliméricos, né, temos aí, em geral, dois aditivos que serão falados aqui, que é o superfortificante e o aditivo modificador de viscosidade. Sobre o aditivo superfortificante, a justificativa é basicamente a mesma do que no material cimentício suplementar de superfície lisa, só que aqui, claro, é um outro mecanismo, né, onde você tem a separação, né, o afastamento dos grãos de cimento pela adsorção do aditivo na superfície desse cimento, causando repulsão, né, entre as partículas. E de que forma isso altera, né, a retração autógena? Justamente porque os espaços entre esses grãos ficam maiores, e aí a gente vê lá que o tamanho do raio, né, o raio do poro, aumentando-se também, tem uma diminuição na pressão capilar, certo? Aqui sobre os aditivos modificadores de viscosidade é um ponto que a gente recomenda que seja mais estudado, porque não tem muitas pesquisas sobre isso e ao mesmo tempo é um tema interessante, né? Porque em termos desses aditivos modificadores, a gente observa uma coisa que é a inibição dos pontos de nucleação por conta justamente da absorção desses aditivos na superfície dos grãos de cimento. Então, você causa aí um retardo, né, na geração de hidratação. E, recentemente, o que é legal trazer para esse trabalho aqui é justamente esse efeito, né, numa pesquisa recente, está no referencial bibliográfico, onde os autores defendem que não só os agregados fazem esse efeito de restrição de movimento, né, no interior do concreto, mas também proporcionam um acúmulo de pasta de cimento ao redor deles, né? E esse acúmulo de pasta ao redor desses agregados aumenta o seu efeito de restrição. Os agregados porosos é um pouco mais antigo esse conceito, né, de mitigação pelos agregados porosos, mas eles funcionam basicamente como um polímero superabsorvente, né? Ao passo que quando eles são introduzidos ali na mistura, eles absorvem água na água de amassamento, né, na verdade, e vão liberando essa água no interior do concreto, como se fosse um processo de cura interna. Então, vale ressaltar que nesses agregados porosos ocorre rápida desorção de água, né, por conta dos poros que não são tão pequenos nesses materiais, e isso facilita a saída de água, né, do interior desses agregados. Então, proporciona um controle menor, digamos assim, de liberação de água, né, para a cura interna, em relação a outros métodos, como o que a gente vai ver agora, que é o polímero superabsorvente. Esse polímero, através das suas ligações poliméricas, né, no seu interior de partícula, ele é capaz de incorporar, né, as moléculas de água, absorvendo-as e inchando, né? Então, esse polímero, ele é um polímero introduzido no concreto, onde, ao entrar em contato com a água, ele incha, né, e armazena essa água, que através dos mecanismos de sorção e desorção, ele vai liberando essa água paulatinamente no interior do concreto. Algumas conclusões do trabalho. O principal fato evidenciado ao se analisar a literatura acerca do tema é de que é nítida a falta de consenso dos autores em termos de entendimento claro dos efeitos dos agentes mitigadores de retração autógena, principalmente no que tange aos materiais cimentícios suplementares e da hidratação, né, do controle de hidratação. Então, eu diria que, nesse ponto, a respeito do controle de hidratação, é um ponto onde a ciência precisa avançar, né? Os pesquisadores precisam focar um pouco mais em entender que efeitos, de fato, o avanço ou o controle dessa hidratação de velocidade ou de tempo em hidratação ali inicial, né? Os picos de hidratação, de que forma isso pode
modificar as propriedades de mitigação, né, dos concretos. Certo? Aqui alguns agradecimentos, né, a CAPES, a Fundação de Apoio à Pesquisa do Distrito Federal, FAP, a BASF, que cede alguns polímeros, né, superabsorventes para estudo na Universidade de Brasília, e a própria Universidade de Brasília. Aqui alguns referenciais bibliográficos utilizados na pesquisa. E é isso. Obrigado pela atenção.